Boa noite, pessoal. Como vai? Espero que estejam bem. Sou Rafael Veloni e hoje eu venho aqui anunciar que lançamos o curso de Legislação Local para a PGM de Campinas. É um curso todo organizado por flashcards para permitir que, por meio da repetição espaçada, vocês consigam memorizar um assunto que muitas vezes é relegado para a última hora, mas que faz uma diferença muito grande mesmo na aprovação. Principalmente nas provas mais recentes, em que o volume de legislação local aumentou de forma considerável e as questões têm sido cada vez mais abrangentes. Até um certo tempo era possível fazer uma prova dessa simplesmente por simetria com o que tinha no âmbito federal. Hoje em dia essa situação não dá mais certo. Então, sensível a isso, o conteúdo do PGE pensou em criar um curso e que fizeram um convite para mim para elaborar em coautoria, algo que me deixou muito feliz, um curso todo em flashcards, baseado na legislação da PGM de Campinas e que também vai permitir que eu anuncie, junto com o curso, a título de bônus, alguns cartões da Advocacia Pública em Retalhos. Assim, vocês também podem ter assuntos que são próprios para qualquer prova da advocacia pública. E bem, hoje o objetivo vai ser mostrar para vocês como é que funciona o estudo por meio dos flashcards. É utilizado o Anki, que é um programa que o objetivo dele é ciclar os seus estudos. Então vocês não vão precisar, por exemplo, programar. Quando é que eu vou revisar esse assunto de direito constitucional, controle de constitucionalidade no âmbito dos estados, um assunto específico lá dentro disso, uma informação específica dentro disso, uma jurisprudência, ou então um artigo do CPC que cai muito e eu preciso memorizar. Vocês não vão precisar ter um controle sobre quando vão fazer isso. O próprio programa vai fazer, a partir de suas respostas. Essa é a vantagem de utilizar o Anki. E o melhor é que é um programa gratuito. Então, bem, abrindo o Anki, vocês vão se deparar com essa tela, em que depois de realizada a, a importação dos cartões, e tem até vídeo próprio explicando como é que faz isso, vocês vão perceber que tem dois baralhos. Um baralho de bônus, que é a advocacia pública em retalhos, e um baralho para a legislação local da PGM de Campinas. Eu vou começar a apresentar para vocês como é que funciona a revisão e alguns cartões específicos, porque nós elaboramos os cartões tanto baseados em repetições passadas, aqueles cartões que demandam realmente só repetição, porque não tem muito o que inventar. Por exemplo, prazo, é, a possível pena que é aplicada. Mas tem outros que não basta repetir diversas vezes. Isso não vai entrar na sua cabeça nunca, porque tem uma quantidade regular de requisitos, e aí é possível você memorizar por meio de um mnemônico, ou tem uma quantidade de requisitos muito grande e que utilizar mnemônico torna inviável, porque não seria um mnemônico intuitivo. Na verdade, atrapalharia, viria a atrapalhar mais do que ajudar e aí surge o palácio da memória. São as técnicas de memorização que utilizamos para a organização do curso que eu utilizo na minha preparação para a advocacia pública. Todos os cartões são elaborados por mim no dia a dia, então trata-se de algo que eu elaboro para realmente ser utilizado em prova e que eu faço com muito carinho, que eu espero que possa contribuir em alguma coisa na aprovação de vocês. Então vamos lá, vamos simular agora uma revisão, tá? Coisa rápida mesmo. Primeiro da legislação local da PGM de Campinas. Vamos pegar a, a lei de procedimento administrativo. Temos aqui o Estatuto dos Funcionários, a estrutura de organização da Procuradoria-Geral do Município, o decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, o decreto que regulamenta a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que também vai ser exigida, a Lei Orgânica do Município, mas apenas do artigo 84 até o 88, que vai ser exigido na prova, e a Lei de Procedimento Administrativo, depois a Lei de Procedimento Administrativo Tributário Municipal. Vamos pegar, por exemplo, o procedimento administrativo. Vamos estudar agora
O processo administrativo compreende documentos que exigem decisão, desde que autuados. Então, todas as questões, todos os cartões de resposta, eles funcionam como questões, porque assim facilita que vocês consigam memorizar, gerando indagações de certo ou errado para tornar isso algo mais rápido. Apenas aqueles que, por exemplo, exigem requisitos muito extensos, e aí ficaria inviável criar um cartão de resposta, um enunciado rápido para isso, se torna realmente mais prático criar uma pergunta por meio de, por meio de uma indagação mesmo. E a partir disso vocês vão tentar resolver, dizer se está certo ou se está errado. Se não souberem, chutem, não tem problema, só não percam muito tempo aqui. Então, digamos que eu chuto errado. Acertei, estava errado. Mas qual era a razão para estar errado? Era o parágrafo 1º do artigo 1º. Considera-se processo administrativo todo conjunto de documentos que materializam atos administrativos, ainda que não autuados, que exijam decisão. Então, a expressão desde que autuados estava errado. Boa parte dos cartões, na hora de gerar o enunciado, são fundados nessa lógica de alteração da linguagem. Ou seja, você vai pegar o texto de lei, vai identificar termos que generalizam, que excluem, que especificam algum termo que é uma espécie e substituir por um termo que trata-se do gênero ou trata-se de um instituto similar. São todos fundados nesse tipo de alteração a partir de algo que eu costumo citar, que são as fontes do direito, a legislação e a jurisprudência, que é aquilo que é cobrado em prova. Ou então alguma interpretação de materiais que são realmente utilizados. Então, evitamos de perder tempo com divagações desnecessárias para a prova, porque o objetivo do material não é aprofundar estudo, até porque ele não iria ter esse papel, nem iria conseguir cumprir esse papel por meio de um utilitário do Anki, de repetição espaçada. Seria necessário que vocês, sei lá, se matriculem em uma pós-graduação, façam mestrado, doutorado, continuem aprimorando o conhecimento de vocês. Mas para a prova, para a revisão para a prova, o material cumpre papel de simplificar a revisão, evitar que vocês percam tempo precisando ciclar os seus próprios estudos e gerando formas de memorização de maneira didática, que no momento de pressão vocês possam utilizar e isso vem na cabeça. Esse é um exemplo. E a partir desse caso, vocês vão identificar entre difícil ou bom. O Anki permite também colocar como fácil ou como de novo. Eu não aconselho utilizar esses dois, porque o fácil vai progredir muito rápido o estudo de vocês e o de novo vocês vão empancar no estudo. Então se limitem a colocar difícil ou bom. Eu vou colocar difícil porque não acertei de forma consciente. E depois vai seguindo. A Lei Municipal 15.693 veda de maneira expressa a promoção pessoal de agentes públicos por meio de processos administrativos. Certo? Certo. É realmente isso que fala o artigo 4º. Objetividade dos processos administrativos, o agente público observará, entre outros, então não apenas esses, mas entre outros, os critérios de objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Acertamos? Então marcamos como bom. E vamos seguindo. Vamos mostrar um outro material, então. Ainda de legislação local. Vamos entrar na Lei Geral de Acesso, decreto sobre a Lei Geral de Acesso à Informação. Apenas órgãos públicos municipais estão obrigados a garantir o direito de acesso à informação. Apenas órgãos? Errado. Errado. Órgãos e entidades, bem como as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos dos municípios, conforme o artigo 1º, parágrafo 1º do decreto 22.170 do município de Campinas, tem essa obrigação de garantir o direito de acesso à informação. Então, uma questão bem simples e que pode fazer uma diferença muito grande na prova. Marcamos como bom. Dado pessoal inclui apenas informações
sobre pessoa natural identificada, excluindo as identificáveis. Errado. Por quê? Porque o artigo 2º destaca o seguinte: o conceito de dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, conforme o inciso 1 do próprio artigo. Tá? Então, não é apenas aquela identificada, mas também aquelas possivelmente identificáveis, aquelas que podem ser identificadas. Então, marcamos como bom. E vamos agora para procedimento e processo administrativo tributário. Vou estudar agora. O processo administrativo tributário municipal abrange apenas questões de lançamento e fiscalização, excluindo matérias como restituição e compensação de tributos. Errado. Errado. Por quê? Bem, o processo administrativo tributário, conforme o artigo 3º da Lei 13.104, inclui o quê? Inclui lançamento tributário, imposição de penalidades, certidões, consulta, restituição e compensação de tributos de tributo indevido, aproveitamento de crédito tributário, extinção e exclusão de crédito tributário, imunidade e não incidência, depósito administrativo, inscrição em dívida ativa, isenção, remissão e anistia. Então estaria errado, tá? E toda vez que forem fazer essas questões, se atentem. Se vocês perceberem aqui embaixo no meu Anki, tem um timer contando. Então vocês não devem ultrapassar um tempo de 20 segundos, 30 segundos, para vocês conseguirem ciclar um bom volume de questões. Nos termos da Lei 13.104, o sujeito passivo tem direito à vista dos autos e obter cópias dos documentos, mas apenas mediante pagamento prévio. Tá errado. Mediante pagamento prévio, coisa nenhuma. Então tem essa previsão na Lei 13.104. Não tem nenhuma previsão destacando que é exigido pagamento prévio. Tá bom? Pelo contrário. Então, dessa forma, marcamos como bom também. Vamos seguir aqui. Vamos pegar agora Vamos entrar agora no painel. E vocês clicando em painel, vocês vão conseguir acessar todos os cartões que tem daquele baralho que vocês selecionaram. Aqui foi para todos. Só um minutinho. Não. Eu quero só desse aqui. Pronto. 327, que é só. Então vamos pesquisar aqui alguns cartões específicos para vocês perceberem. Eu quero um cartão que tenha um mnemônico. Deixa eu ver. Se a gente encontra. Pronto. Sociedade do Gelo. Isso aqui é um bom exemplo para a PGM de Campinas. Vamos ficar aqui em pré-visualização. Deixa eu só ver se vocês estão enxergando. Então sim, né? Vamos lá. Aí nós temos a pergunta. A vacância de um cargo público pode decorrer de exoneração, demissão, promoção, transferência, disponibilidade, aposentadoria, posse em outro cargo ou falecimento. Correto. Por que correto? Nós temos o artigo 80 do inciso 1 ao 8, que dizem o seguinte: a vacância de cargo decorrerá de exoneração, demissão, promoção, transferência, disponibilidade, aposentadoria, posse em outro cargo e falecimento. E aí temos um Palácio da Memória, Sociedade de Gelo, é aquele filme, né? E o pessoal cai lá no Andes e tem toda aquela situação. Eles precisam até se alimentar de outros passageiros para sobreviver àquele período. E selecionei esse filme porque ele envolve emoções fortes. Então isso facilita na hora de vocês conseguirem memorizar determinado assunto. Então vamos aqui. Palácio da Memória. Imagine que você está na cena de um filme. Um grupo de sobreviventes está preso no meio da neve, tentando se organizar para sobreviver. E bem, primeira cena, exoneração. O líder é destituído. O líder do grupo, que estava coordenando as ações de sobrevivência, é exonerado pelos outros sobreviventes.
porque não estava fazendo um bom trabalho. Eles gritam: você está exonerado, precisamos de alguém mais competente. E tentem imaginar isso, essas cenas, dentro do possível com pessoas conhecidas, e só tomem o cuidado de não utilizar a mesma pessoa e a mesma localidade para palácios da memória distintos, que trazem informações distintas. Eu tenho, inclusive, um controle pessoal de uma lista dos palácios da memória que eu tenho e que gerei, para evitar de, por exemplo, eu pegar o mesmo filme, Sociedade do Gelo, utilizar para um assunto e depois utilizar para outro. Não tem problema nenhum, por exemplo, se usar para essa prova PGM de Campinas e usar, sei lá, para o Piauí depois. Ou então, sei lá, metade do ano, no início do ano que vem, utilizar para outro Palácio da Memória, para outra legislação local, não tem problema. Mas se forem provas próximas, você pode ter um certo problema. Ou algum assunto que você precise ficar com ele na cabeça por muito tempo. Então, aí vem a primeira situação, que é a exoneração. Depois, demissão. Alguém abandona o grupo. Um dos sobreviventes, cansado da situação, decide se demitir. Ele pega a mochila e diz: chega, não estou me demitindo dessa missão de sobrevivência. E vai embora. Então, a demissão é a segunda causa de vacância. E por aí vai. O Palácio da Memória como um todo é construído a partir disso. Para vocês conseguirem associar cada uma dessas expressões a uma cena que vocês tenham um conhecimento prévio que facilita a memorização. Vamos agora pegar um outro aqui. Deixa eu selecionar um outro Palácio da Memória que é bom para isso. Pronto. Esse aqui é bem engraçado. Vamos lá. Aquele era um Palácio da Memória, agora nós vamos utilizar o mnemônico. A questão diz o seguinte: as gratificações podem ser concedidas pelo exercício do magistério, serviço extraordinário, trabalhos técnicos científicos, fora das atribuições normais, trabalhos com risco, participação em órgãos deliberativos e como membro de comissão ou banca examinadora. Correto. Gratificação, conforme o artigo 149 da Lei 1399 de Campinas, pode ser concedida em que situações? Pelo exercício de magistério, pela prestação de serviço extraordinário, pela execução ou colaboração em trabalhos técnicos ou científicos, fora das atribuições normais do cargo, pela execução de trabalho de natureza especial, com risco de vida ou à saúde, e por aí vai. E para vocês memorizarem tudo isso que é, no mínimo, extenso. E se eles colocarem um só ali, ou um apenas, e citarem alguns, vocês vão precisar lembrar quais são. Porque senão vocês perdem uma questão por uma bobagem. Eu sei que é chato esse tipo de questão, mas é assim que é memorizado. Somos tratados mais como um banco de informações do que muitas vezes como com a possibilidade de ser questionados e construir raciocínios. Essa foi a forma que se tem empregado os concursos públicos em âmbito nacional. Então a gente tem que lidar com isso. Não dá para simplesmente ignorar. E para evitar isso, eu criei um mnemônico simples, que é o mestre peidou. Mestre, M, magistério. Então, pelo exercício de magistério, tem gratificação. É extraordinário. Pelo exercício de quê? De prestação de serviço extraordinário, a gratificação. S, aí seria uma expressão estude, que seria estudar, então, pela execução de trabalhos, de estudos técnicos ou científicos, fora das atribuições normais. Então, o estude aqui, o objetivo é vincular a ideia de científico. Temerário, T de temerário, por quê? Porque há um risco envolvendo. Então, pela execução de trabalho de natureza especial com risco de vida ou com a saúde, que é temerário de se realizar, concede-se gratificação. Se concede também gratificação pela reunião, ou seja, pelo exercício de encargo de auxiliar ou membro de banca ou de comissão.
Quando se participa como um auxiliar ou um membro de uma banca ou de uma comissão, você está num grupo de pessoas, participando de uma reunião. Por isso facilita associar dessa forma. E, por último, o P de persistência, tempo de serviço. Concede-se gratificação por adicional de tempo de serviço e para ter esse adicional você precisa de bastante persistência no trabalho. Então, por meio desse mnemônico, a gente consegue memorizar as gratificações. Isso aqui é um exemplo de que o mnemônico, apesar de ser uma ferramenta, um instrumento útil, ele tem suas limitações, quando os requisitos são muito grandes. Aqui ainda deu para gerar o mnemônico a partir de uma correlação entre o que está no texto de lei e algo que serve de gatilho para vocês chegarem até o texto legal. Mas quando se tratam de requisitos muito extensos, é bem complicado de você conseguir, por meio do mnemônico, é, aglutinar todos esses conjuntos de informações. E é para esses casos que existem os palácios da memória. Então, pode-se dizer que o curso foi organizado a partir de cartões para repetições passadas, aquilo que é algo mais cara crachá, é prazo, é a pena, o valor da multa. São expressões que muitas vezes é difícil você criar alguma coisa e criar alguma coisa para todas as hipóteses que existem. Então, repetir aquilo ali, utilizar aquilo ali várias vezes vai permitir que vocês memorizem, tá? Algo que muita gente já faz de forma às vezes até irrefletida com a legislação, com a leitura da legislação. Reler a legislação, reler o CPC, sei lá, 50 vezes. Acaba entrando na sua cabeça boa parte daquelas informações. Por quê? Pela repetição espaçada. O Gantt cumpre esse papel de, por meio da repetição espaçada, vocês conseguirem colocar na cabeça essas informações mais chatas, tá? Mas além da repetição espaçada, às vezes é necessário alguns outros instrumentos, como mnemônico, porque é possível, por meio de uma fórmula simples e intuitiva, trazer diversos requisitos, trazer diversas informações. Claro que tem um limite para elas, porque senão, por meio de uma frase ou por meio de uma palavra, você não vai conseguir trazer todas as informações necessárias. E é nesses casos que surgem os palácios da memória, que é o caso. Deixa eu até ver. Só um minutinho, vou selecionar o Palácio da Memória agora. Para mostrar, eu já mostrei a Sociedade do Gelo, mas dá pra gente trabalhar outro, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, pronto, esse aqui é bem legalzinho. Hum, Mas eu acho que esse aqui tem até em vídeo já. Então deixa eu pegar um outro, que seja mais complicado. Que a gente não tenha. Só um minutinho, gente. E eu queria um mais simples, porque facilita para explicar para vocês. Tem uns que são mais complicados e para gravar em vídeo a gente vai perder muito tempo. Então, vocês realmente precisam fazer a leitura com calma. É, tem um bem legal que é em direito administrativo, na parte de improbidade. Deixa eu ver aqui. A praia. Achei. Então vamos lá.
para visualizar o cartão, a pergunta é a seguinte. Na Lei 8429, a Lei de Improbidade Administrativa, prevê em seu artigo 12 uma lista de combinações que podem ser aplicadas às pessoas condenadas por ato de improbidade. São elas? Indaga-se. E, bem, tem um Palácio da Memória para isso, que é a Praia das Sanções dos Improbos. Vocês vão entrar numa praia, tá? E logo que vocês estão entrando, vocês se deparam com a seguinte situação. Na entrada da praia, um salva-vidas gigante que recolhe todas as pulseiras, colares, relógios, tudo que tem algum valor e grita: aqui você não entra com bens adquiridos de forma ilícita. Com isso, temos a primeira sanção, que é a perda de bens. Fica aí a lembrança desse primeiro momento que você vive nessa praia esquisita, tá? Depois você vai continuar adentrando na praia, e mais adiante você se depara com um grupo de banhistas que está preso dentro de uma cabine de bronzeamento descontrolado. Eles tentam sair, mas não conseguem. E de repente, as cabines despencam no chão e eles saem rolando de dentro. E gritam: perdemos a função, e não conseguem se mexer, estão todos bronzeados, desidratados naquela situação deplorável. E aqui tem-se a ideia de perda da função pública por causa da improbidade. Depois nós temos uma nova cena em que vocês se deparam com um quiosque que vende sorvetes, mas nesse quiosque tem uma área VIP, em que ela é cercada e tem até segurança. E algumas pessoas tentam entrar. Eles são ex-políticos que estão frustrados por estarem sendo barrados. E aí o segurança pega e mostra a placa com a atenção de que não pode se entrar se você está se sofre com a suspensão de direitos políticos. Só atenção que a 14.230 de 2021 reformou a Lei de Improbidade Administrativa e revogou a possibilidade de suspensão dos direitos políticos para atos de improbidade que atentam contra princípios da administração pública. Para os outros casos de enriquecimento ilícito, lesão, ainda persiste, mas para o caso do artigo 11, não, tá? Depois, você continua andando e você se depara com uma máquina de multas. E ela solta multas de papel, e esses papéis, desculpa, ela solta diversos papéis que colam e em grande quantidade. Ao tocar nas pessoas, grudam e não podem mais ser removidos. Você até se depara com uma pessoa cheia de papéis ao redor do corpo. Ninguém consegue se livrar desses papéis. E eles vão se acumulando. Isso representa, então, uma sanção à multa civil, tá? De forma leve e visualmente marcante. Uma vez que é emitida, ela vai grudar em você e não vai conseguir retirar de forma alguma. Depois nós vamos para a proibição de contratar com o poder público. No ponto, nós temos um jogo na praia em que está sendo organizado. E alguns banhistas, eles tentam participar do jogo, mas eles são recusados. Porque a organizadora explica que, trazendo a ideia de quem já quem está proibido de contratar com o poder público não vai poder participar do jogo. Então essas pessoas, elas estão proibidas de contratar com o poder público, então elas não podem participar do jogo. E por último, nós vamos para a última parte, tá? Que vai trazer a ideia de ressarcimento integral do dano. Nós temos um homem com uniforme de fiscal que ele para toda pessoa que vai sair da praia e diz que ela só pode sair quando ela devolver até o último grão de areia. E aí, nesse ponto, vem o ressarcimento integral. Ele vem com uma pazinha tentando recolher todos os grãos de areia que a pessoa acabou trazendo nos seus pés, ou preso na sandália, ou onde seja. Dessa forma, vocês conseguem visualizar as sanções, que são perda dos bens ou valores ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, sua atenção para o caso do artigo 11, multa civil, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios e ressarcimento integral do dano, tá? Bem, pessoal, eu acredito que com isso vocês já podem ter uma boa noção de como é que funciona o Anki e basta iniciar as revisões, tentar fazer essas revisões de forma constante. É importante que se torne um hábito diário. Eu separo sempre meia hora por dia, às vezes até mais, para fazer revisões.
E o legal é que com o Anki vocês podem fazer isso no momento mais oportuno. Se vocês tiverem um celular Android, vocês podem baixar o Anki e ele vai ter acesso aos flashcards. Basta que vocês conectem e criem uma conta. Então, vai ficar todos os flashcards na nuvem na sua conta particular. Isso sem custo algum. E vocês também podem fazer o uso na própria residência, no seu computador particular, o que é até mais prático, porque vocês vão poder utilizar um volume maior de ferramentas no próprio Anki, se vocês utilizarem no computador, que permite, por exemplo, controlar o tempo que vocês vão ficar em cada cartão, ter um alerta quando chegar no limite do tempo do cartão, coisa que eu utilizo nos meus estudos para poder manter o ritmo de cartões que são lidos por dia. Eu, pelo menos, faço uso de blocos de 15 minutos, meia hora, no máximo, e depois eu sigo para os demais assuntos que estão necessários que sejam estudados. E aí já fica o alerta, até por uma questão de honestidade, de que o Anki ele é uma ferramenta útil. O curso em flashcards foi pensado para facilitar a vida de vocês, mas ele não deve ser a única fonte de estudos. É necessário que vocês continuem estudando. Se vocês fazem uso do curso regular, do conteúdo do PGE, não abdiquem, continuem fazendo leitura por lá. E se estiver no cronograma de estudos, para vocês, sei lá, estudarem licitações pelo material de lá, continuem fazendo a leitura completa do material, porque isso vai fazer diferença também. Pois o Anki, ele é uma ferramenta muito boa se você já tem uma base. Você já fez uma primeira leitura sobre o assunto, porque vai permitir que você densifique o assunto e memorize. Mas ele tem seus limites também, principalmente na questão da da sistematização do estudo. Eu sei que hoje em dia é algo até em certa medida questionável se o direito é um sistema ou um problema, mas na medida que vocês vão estudando, pelo menos vocês devem tentar cogitar ou imaginar o direito de uma forma arquitetônica, ou seja, pensado ele não como um mero anexo, mas tendo uma lógica de cada assunto que você vai estudando tem uma correlação para permitir que com isso vocês consigam identificar semelhanças e diferenças dentro dos assuntos e não se confundam. E a depender do instituto utilizado, da jurisprudência, da previsão legal, consequências distintas podem surgir. Por isso que o Anki é uma ferramenta muito boa para quem já tem uma bagagem de estudo e continua estudando, ou para quem vai pagar o preço de utilizar o Anki, mas também continuar estudando ou iniciar os estudos de forma séria. Tá? Então, por isso, não dá para abdicar a leitura de legislação, a leitura do CPC, da Constituição, da Lei de Improbidade Administrativa na íntegra. É algo que eu dedico diariamente o meu tempo para isso. E também é necessário continuar fazendo utilização de algum material, que seja da confiança de vocês, de preferência aquele que vocês já vêm utilizando há um bom tempo, para evitar que vocês precisarem recomeçar a estudar um assunto todo novamente. Tá? Espero que com isso seja possível contribuir um pouco na rotina de estudos, que eu sei que não é fácil, e que vocês tenham bons resultados. Se tiverem qualquer dúvida, basta entrar em contato e, dentro do possível, nós vamos respondendo. Até mais e tchau, tchau.